Bem, gente, boa tarde. Quero dizer da nossa satisfação enorme, em estar aqui, principalmente porque estamos representando crianças, adolescentes, de um segmento que, para as políticas públicas, ainda é esquecido, principalmente porque o nosso projeto se localiza na zona rural. Então, imagine que a gente fala da importância da implementação de políticas públicas que ainda não chegam efetivamente, e na zona rural essa implementação se dá de forma ainda mais difícil e sofrível. Bem, eu sou do projeto Verde Vida, que é uma organização não governamental que nasceu em 1994, iniciativa de um artista plástico, Marcos Xenofonte. Ele percebeu, junto com outras pessoas da comunidade, uma situação de vulnerabilidade enorme pela qual crianças e adolescentes daquelas localidades passavam, que é a questão da falta de acesso a essas políticas públicas e também a vulnerabilidade pela demanda do trabalho infantil. A região do Crato, onde o projeto fica localizado, é distante cerca de 600 quilômetros da capital, Fortaleza, na capital do Ceará, e existia, e ainda existe hoje, infelizmente, uma demanda muito grande para o trabalho infantil. Existem olarias, e a família sobrevive da agricultura, a maioria das famílias, e isso repercutia na escola, porque eram enormes os índices de evasão escolar das crianças e dos adolescentes, em detrimento dessa situação da necessidade de trabalho, de geração de renda para a sobrevivência da família como um todo. Então, em decorrência dessas situações de vulnerabilidade, nasceu o projeto Verde Vida. No início eram 20, 30 crianças que iam para o espaço do sítio Catingueira, onde o projeto acontece, a sede do projeto é nesse sítio, e a partir de um prazer em estar junto, em brincar, em compartilhar, o projeto veio crescendo. Hoje nós atendemos cerca de 400 crianças e adolescentes, numa parceria com a escola. A condição para que essas crianças e adolescentes participem do projeto Verde Vida é que elas estejam matriculadas e, efetivamente, participando desse ambiente escolar. Então, a partir dessas constatações das necessidades da comunidade, o projeto Verde Vida interviu, em conjunto com a escola, para mudar um pouco essa situação. Então, a partir de 94, 95, 96, nós conseguimos alguns apoios institucionais, de organizações, inclusive, de outros países, da Alemanha, principalmente, e conseguimos ofertar para as crianças e adolescentes processos formativos sistemáticos, envolvendo a escola também, de forma que essas crianças pudessem, no enfrentamento à situação de vulnerabilidade em que elas se encontravam, construir novas possibilidades e novas perspectivas. Que possibilidades são essas? Ora, a partir do universo do ser criança, do ser adolescente, do ser jovem, considerando, inclusive, essas especificidades de como a criança percebe o mundo, de como ela enxerga e de como ela sente prazer em conhecer e aprender brincando, a partir desses referenciais, propor espaços e possibilidades de compartilhar sonhos, compartilhar o prazer de estar junto e de outras possibilidades de viver coletivamente. Um grande desafio que nós enfrentamos ainda hoje, diante desse contexto e dessas situações todas de vulnerabilidade, é desconstruir alguns estereótipos que são muito fortes na nossa região, principalmente a ideia de sermos um local pobre e miserável, como se isso fosse determinante na vida daquelas crianças, adolescentes e jovens. Então, tentar desconstruir isso no imaginário simbólico
E, mais ainda, fazer efetivamente com que, na realidade concreta, essas possibilidades fossem tomando corpo, dando uma outra paisagem, um outro colorido à vida dessas crianças e adolescentes, ainda hoje é um desafio constante, porque é muito forte essa segregação econômica, social, na região e no contexto em que nós vivemos, lá no Cariri cearense. Obrigada. Olha, não tem como a gente não ficar nervosa. Bem, então, o enfrentamento a essas situações e as possibilidades que a gente começou a despertar, no sentido de que essas crianças sentissem alegria em estarem juntas, pudessem, a partir de processos formativos, ver novas possibilidades de uma vida coletiva, fazer com que a própria família, porque à medida que a criança se envolve dentro de uma instituição, como as instituições que a gente já viu aqui, exemplos brilhantes, né, experiências maravilhosas, muda a forma como essa criança se relaciona dentro do seu ambiente familiar. Então, de alguma maneira, a gente tem que também envolver a família para que ela possa acompanhar, respeitar e também ser transformada nesses processos todos. Então, mediando essas novas referências, essas mudanças de compreensão, o Projeto Verde Vida vem em parceria com a escola, né, desde 1994, oportunizando que essas crianças, esses adolescentes, vivenciem experiências que, no contexto local, pela ausência de espaços para que essas crianças brinquem, de políticas públicas que garantam direitos previstos, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação, o direito ao lazer, né, o direito à saúde. Então, todas essas possibilidades que são tão ausentes lá no contexto da nossa região, eles começam a ser revistos a partir dessa perspectiva do ser criança, do ser jovem, do ser adolescente. Que perspectiva é essa? Do aprender e ver o mundo de uma forma mais alegre, mais afetiva, mais divertida, porque a criança aprende a partir da curiosidade. Ela aprende brincando. Então, um dos grandes diferenciais que nós temos na nossa metodologia é essa capacidade de ser sensível ao ser criança, à especificidade do ser criança, do ser adolescente, do ser jovem. Está aberto não para determinar como esses processos devem ocorrer, mas para construir coletivamente essas novas possibilidades. Então, desde a sua criação, o Verde Vida ele é aberto para receber dessas crianças e desses adolescentes sugestões que interferem diretamente na nossa prática. Sugestões de o que é bom aprender agora, que tipo de formações eles desejam, o que é que precisa na minha comunidade, o que é que está acontecendo na minha casa, que interfere na minha vida e no meu convívio com o grupo. Então, desde processos como as leituras, né, as rodas de leitura, que é uma ação que a gente realiza dentro da escola, até as oficinas de circo, de esporte, nós temos um leque muito amplo de atividades que vão desde a cultura, da arte, do esporte, do lazer, até esse convívio comunitário, né? Só para vocês terem uma ideia. De 2004 para cá, nós estamos num desafio também gigantesco de implementar rádios comunitárias nessas comunidades que a gente desenvolve o projeto. Nós temos parcerias com 6 comunidades rurais que ficam no entorno de Ponta da Serra. Ponta da Serra é onde existe a sede do Projeto Verde Vida. Fica nesse distrito, nessa zona rural de Ponta da Serra, que é distante 13 quilômetros do Crato. Então, nesse cenário, nós estamos abertos para as demandas que a comunidade aponta. Então, o desafio na implantação dessas rádios comunitárias veio como uma demanda das comunidades, do desejo delas construírem internamente processos que garantissem a fala, ou o direito à fala desses comunitários, o direito à voz, a liberdade de expressar coisas que, na grande mídia, só passam se for a partir
de catástrofes ou de uma perspectiva muito pessimista, né? Então, o projeto ele surge com essas possibilidades amplas de construir novos cenários, não a partir do que a gente entende, ou a gente, enquanto coordenação, então, o grupo que está à frente do projeto, não a partir de uma visão única, mas a partir de uma construção que é permanentemente compartilhada. Os comunitários, as crianças, os adolescentes e jovens não são só usuários, como muitas vezes a gente tem que determinar nos nossos projetos. Eles são parceiros. Eles estão constantemente intervindo dentro do projeto Verde Vida, no sentido de dizer, olha, isso está dando certo, isso precisa melhorar, isso é o que a gente deseja. Então, para o Verde Vida, né, inclusive como vencedor do Prêmio Itaú Unicef, que para nós foi uma grande honra, né, e uma surpresa também, porque a gente, às vezes, perde a dimensão do que é o impacto do nosso trabalho por estarmos tão envolvidos. Então, essa construção coletiva, essa possibilidade de vermos o sujeito criança, um sujeito de ação, um sujeito ativo, que tem a sua especificidade no ver o mundo, no explicar o mundo, do ser jovem, do ser adolescente, como propositores, e não apenas como usuários de serviços, de ações, mas como sujeitos atuantes que podem e devem, à medida em que são incentivados, estimulados e têm oportunidade, construir um outro cenário e transformar a sua realidade. Então, não é o Verde Vida o grande responsável por essa transformação, mas sim as pessoas que, a partir de processos que são motivados pelo Verde Vida, conseguem enxergar o mundo em que vivem, enxergar porque questionam e refletem sobre esse mundo nos diversos processos que a gente vivencia coletivamente e, a partir dessas reflexões, propor, com base na sua realidade e nas suas potencialidades, uma outra possibilidade e um outro modo de convivência coletiva. Então, nós, né, estamos com 18 anos de existência. Ao longo desses 18 anos foram muitos percalços, desafios, mas, principalmente, foram muitas conquistas. Conquistas no sentido de dizer que hoje nós temos no nosso corpo de profissionais, adolescentes e adultos que foram frutos de trabalho que a gente começou a desenvolver há 18 anos atrás. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande. Nós temos cerca de 5 adultos e 3 adolescentes que atuam como oficineiros dentro do projeto, já multiplicando aquilo que eles vivenciaram nesse espaço coletivo e nessa construção de novas possibilidades. Então, eu gostaria de finalizar convidando vocês para verem amanhã no programa Globo Educação. O horário não é muito bom, às 6 horas da manhã, mas, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais do Verde Vida, amanhã nós vamos estar passando no programa Globo Educação, né, relatando alguma das experiências que a gente desenvolve em parceria com a escola, e dizer que, por fim, né, o grande mérito que nós temos não é do Verde Vida, mas sim da comunidade, dos adolescentes, dos jovens e das crianças que, por via da afetividade e da construção de um outro referencial que rompa com essa ideia tão forte de miséria, de pobreza, né, mas que ressalte o que é possível, as potencialidades, os valores e as riquezas locais, porque elas também estão presentes, né, elas estão presentes com certeza, e que o mérito de tudo isso está nessas possibilidades que, coletivamente, a gente vai construindo, mediada pelo Verde Vida, motivada pelo Verde Vida. Então, muito obrigada.